Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviram com seus bens. Ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Saiu o semeador a semear sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e nascida secou-se porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola. E respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É, pois, esta a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem coisa secreta que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe foi dito: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e lhes disse: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que peregrinavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerasenos, que está defronte à Galileia. Logo que saltou em terra, saiu-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes.
porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E lhe respondeu: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, que lhes permitisse entrar neles, e lhe o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram, pois, a ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus, a cujos pés acharam sentado, vestido e em perfeito juízo, o homem de quem havia saído os demônios, e se atemorizaram. Os que tinham visto aquilo contaram-lhes como fora curado e endemoniado. Então todo o povo da região dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Pelo que ele entrou no barco e voltou. Pedia-lhe, porém, o homem de quem haviam saído os demônios, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta tudo quanto Deus te fez. E ele se retirou, publicando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe fizera. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-no as multidões, e certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada, chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como fora imediatamente curada. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, lhe respondeu: não temas, crê somente e serás salva. Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te! E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que havia sucedido. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.